Está no ar mais um Via Saúde, programa de saúde da Terceira Via, recebendo hoje aqui, com muito prazer, o Dr. Roberto Mioto, ilustre urologista de nossa cidade, que vai nos falar sobre câncer de próstata, um problema importante da saúde masculina, particularmente da população adulta, e que nós vamos ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas mais importantes sobre o tema. Dr. Roberto Mioto, muito obrigado por sua presença aqui. E eu gostaria, em primeiro lugar, que o senhor nos falasse qual a incidência do câncer de próstata, pelo menos em termos relativos, na população masculina jovem, adulta e senil. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, estou muito satisfeito de estar aqui, espero que esse bate-papo deixe esclarecer algumas dúvidas, né? Então, o câncer de próstata, na verdade, ele é o câncer mais comum no homem, tá? E ele incide mais a partir da sexta década, aliás, a partir dos 50 anos de idade. Para você ter uma ideia grosseira, mais ou menos, da coisa, é que em cada 100 mil habitantes no Brasil, segundo os dados do INCA, 60 vão ter um câncer de próstata, tá? Então, existem aproximadamente diagnosticados ao ano 60 mil casos de câncer de próstata. O que é uma incidência de morbidade muitíssimo elevada, né, se compararmos com o câncer de outros órgãos na população masculina. Exatamente. E, assim sendo, a partir de que idade o homem deve ter a preocupação de submeter-se a exames médicos com relação ao câncer de próstata? Isso vem sendo, ao longo dos tempos, ele vem sendo modificado paulatinamente. Antigamente, a gente começava a partir dos 40 anos, tá? Atualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a gente começa a fazer a prevenção com 50 anos. Se esse paciente já tiver um histórico de parente de primeiro grau, segundo grau, com câncer de próstata, pai, irmãos, tios, alguma coisa, ele deve começar a partir dos 45 anos. Isso, por exemplo, já na América do Norte já é diferente. Eles começam com 55 e com 50 quando tem parentes na família. Parentes com Exatamente. Próximos. Porque a hereditariedade é um fator muito importante para isso. E afeta, geralmente, os pacientes mais jovens, em torno de 50 anos. Quando tem um câncer de próstata, ele está altamente ligado ao fator hereditariedade. Ao fator hereditariedade. Doutor Mioto, qual o procedimento, então, que um homem com a idade citada pelo senhor deve iniciar para submeter-se a um diagnóstico precoce? Eu, ainda pela minha experiência pessoal, eu gosto mais de orientar as pessoas o seguinte: eu gosto de fazer aos 45, começar a fazer, para quem não tem histórico familiar. E aos 40, eu ainda sou um pouco da antiga, eu acho que aos 40 seria bom para pessoa que já tem um parente na família. Por quê? Porque eu já peguei alguns pacientes com 42, 43 anos, já com câncer de próstata, tá? Então, a diferenciação disso aí é que quando você diagnostica uma patologia inicial, a chance de cura desse paciente é extremamente maior. Então, eu oriento isso, tá? O que a gente deve chamar atenção na população é que o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é totalmente assintomático, não existe sintoma nenhum. A pessoa vai ao consultório, que vai fazer o toque retal, que o pessoal morre de medo, mas é uma coisa extremamente simples. Alguns até levados pela esposa, empurrados lá para fazer o toque pela família, né? Então, o toque retal mais a dosagem do antígeno prostático específico, o famoso PSA, tá? Então, analisando esse exame físico e o PSA, a gente vai fazer uma diferenciação se esse paciente tem uma patologia praticamente maligna ou benigna ou não tem nada. Perfeito. Então é importante esse esclarecimento de que o paciente não se sinta fora da obrigação de ir ao urologista porque o PSA tenha dado normal. Exatamente. Ainda que o PSA tenha dado normal, ele deve procurar a consulta especializada com o urologista. Exatamente. Na verdade, o PSA é uma substância que ela é dosada, ela é exclusivamente produzida na próstata, mas ela não é uma substância câncer específica, ela aumenta em outras patologias, como prostatite, como hiperplasia prostática benigna, ela não quer dizer só câncer de próstata,
Mas uma vez que esteja aumentado, a gente tem que investigar porque ele está muitas vezes, a maioria das vezes, ligados a câncer de próstata, né? Então a gente tem que ver. E outra coisa é que quando você tem uma dosagem de PSA muitas vezes normal ou próximo da normalidade, algumas vezes esse paciente tem um câncer muito indiferenciado que não produz uma quantidade suficiente de PSA. E a gente diagnostica esse pessoal através do toque retal, através de um nódulozinho que você palpa, através de uma alteração de consistência ou endurecimento nessa próstata. Então, o toque retal é indispensável também. Isso eu considero uma informação importantíssima a nível dos nossos telespectadores, porque é muito comum, nós que somos clínicos gerais, ao fazermos o PSA e o PSA vir normal, a gente encaminhar a si mesmo para o urologista em função da idade e o paciente dizer, não, eu não vou, não preciso ir porque o meu PSA está normal. Ou seja, fica esclarecido que mesmo nestes casos é importante a consulta especializada com o colega urologista. Exatamente. E também o PSA, também a interpretação dele é um pouquinho complicada, tá? Porque ele varia com a idade, ele varia com outras coisas também que você tem que levar em consideração para chegar a um diagnóstico preciso. Perfeito. Uma outra questão para que nós aproveitemos ainda nesse primeiro bloco. Quais são os sintomas mais frequentes naqueles pacientes que não tiveram o cuidado de fazer uma visita para diagnóstico precoce, quando o câncer já se encontra instalado, Dr. Mioto? Na verdade, como eu falei para você, na fase inicial, nada. A pessoa não sente absolutamente nada, tá? Quando começa a evoluir a doença, os sintomas dele também você não tem como diferenciar se ela é uma patologia maligna ou uma patologia benigna. A maioria dos sintomas que a gente, em termos genéricos, a gente costuma chamar de prostatismo, tá? É a pessoa começar a urinar mais frequente, não controlar a urina, acordar muito à noite para urinar, a força da urina ser fraca, ter dificuldade para urinar, o gotejamento para urinar. Então são sintomas miccionais, que são sintomas de armazenamento, que a pessoa não consegue reter muito tempo, tem que esvaziar com frequência essa bexiga, tá? E sintomas irritativos, toda hora está urinando, não consegue sair direito, não controla bem a urina, tá? Esses são os sintomas mais ou menos de uma doença já um pouquinho avançada, tá? E também, se a doença estiver muito avançada, já pode cursar com dores ósseas, com outras coisas, já indicando possivelmente até metástases do câncer da próstata. Perfeito. Então, nós temos uma etapa em que há a possibilidade de lesão, mas o paciente está assintomático, a partir dos 40 anos deve procurar um especialista. E uma segunda etapa em que já nós teríamos a presença de sintomas ou sinais em que já se encontraria instalado um câncer de próstata mais avançado em desenvolvimento. Pois bem, nós vamos fazer uma interrupção rápida deste primeiro bloco e retornamos em seguida com o Dr. Roberto Mioto nos falando sobre câncer de próstata. Via Saúde, o programa de saúde da Terceira Via.